Little Red Transfer, uma das joias do mundo dos ARGs e clones de FNAF. Eu realmente não devia ter levado tanto tempo para fazer um vídeo da continuação, porque a esse ponto eu honestamente não lembro de quase nada do primeiro vídeo que não sejam as informações oficiais que a gente tem. Por causa disso, apesar de eu trazer de volta alguns detalhes que foram citados lá, eu realmente sugiro que tu dê uma assistida nele porque tem muita informação importante e também uma teoriazinha que até que é bem interessante. Desse jeito, antes da gente começar, eu vou fazer o mesmo aviso que a Quanta Filmes faz lá na descrição do compilado, que é reafirmar que o Little Red mexe com alguns assuntos delicados que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas. As coisas na superfície são até bem normais e interessantes, mas quanto mais a gente for se aprofundando, mais as coisas vão ficando, um pouquinho mais pesadas. É basicamente só isso mesmo, vamos parar de perder tempo e vamos dar uma observada no compilado 2 de Little Red Transfer, o recipiente da noção. Good afternoon, everybody, and welcome to this week's Informational Inquisitor with JJ as your host. O documentário começa com uma tela preta onde a gente consegue apenas escutar o som de um programa de rádio vespertino chamado de Informational Inquisitor. Não fica muito claro sobre o que seria o programa exatamente, mas de acordo com as características que a gente consegue observar no decorrer do trecho, é possível considerar que esse seja algum tipo de noticiário que faz comentários sobre os ocorridos da última semana. O trecho em específico foi selecionado por algum motivo, obviamente, então vamos ouvir ele com cuidado. O narrador, chamado de JJ, começa descrevendo que a história que ele ia revelar naquele programa era a continuação de algo que foi relatado para ele por um espectador no último programa. Essa discussão em específico era sobre a reabertura de um estabelecimento local muito famoso chamado de Harry Frozen Emporium. Ele seria uma mistura de fliperama com sorveteria, então era bastante frequentado por crianças e adolescentes. O JJ e o amigo dele, chamado de Zeke, estavam no segundo ano do fundamental quando a sorveteria foi reaberta e eles dois estavam de boa brincando num daqueles brinquedos que tem aquela arminha que tu vai atirando nas coisas e ganhando ticket, tá ligado? Dessa forma, uma das crianças decidiu do nada roubar os tickets do Zeke quando ele estava distraído. Mas, como o JJ descreve, o Zeke era um garoto interessante e muito atento às coisas. Então, quando o garoto se aproximou com a mão esticada para cometer o furto, o Zeke acertou a cara dele com a arma da máquina. O JJ explica que o garoto não ficou machucado e que o Zeke ainda lembra dessa história. No entanto, o trecho da gravação se encerra antes que a gente possa ouvir a real história que ele ia contar pro programa, o que é obviamente um pouco frustrante. E, bom, se esse trecho tá aqui, deve ser por dois motivos. O primeiro é para apresentar o JJ e o Zeke como personagem da história, ou essa história seja uma metáfora para outra coisa. Logo depois disso, a gente é apresentada uma mensagem feita por um dos membros do grupo que está realizando o compilado das fitas relacionadas ao Little Red. E a gente pode ler o seguinte: Olá, faz um tempinho, mas eu prometo a você que eu tenho trabalhado bastante para juntar o máximo de informações possível. Eu até consegui algumas habilidades de edição para fazer o processo ser um pouco mais fácil. O número de videoclipes, imagens, artigos e arquivo de áudio que eu encontrei é astronômico. E eu espero que você consiga juntar as peças sobre o que possa ter acontecido com a história dessa companhia. É perturbador, para dizer o mínimo. Eu não recomendo que ninguém que possa facilmente ficar desconfortável continue assistindo isso, mas eu espero que você consiga. Eu preciso de você, de todos vocês. Até agora, ao menos que eu me lembre, a gente não tem o nome exato desse camaradinho aí, mas dá pra entender que a partir de agora a apresentação das informações vai ter uma abordagem razoavelmente diferente do compilado anterior. Não é à toa que o primeiro compilado tem quase 10 minutos, enquanto esse aqui tem 30 minutos. De todo modo, é a partir desse ponto que o vídeo começa a contextualizar melhor algumas coisas. Um comercial da Little Red é exibido ao fundo, enquanto algumas imagens com textos são exibidos pra gente. No primeiro texto é descrito aquilo que a gente já sabe, com uma pequena dose de coisa nova. Uma coleção de discos de computador, videocassete e documentos foram encontrados dentro de um gabinete de madeira velho. No segundo, as coisas ficam interessantes. É dito que as gravações apresentavam mais do que apenas um guia para funcionários, passando a ser um portal para uma realidade que afeta as entranhas. Palavras interessantes, mas mesmo assim, bem legal. No terceiro e último, a gente tem uma foto bem bizarra do Little Red, todo lascado, com um texto revelando que aquilo era mais um compilado de transferências de vídeos que eram propriedade de antigos funcionários. Então é basicamente com essas informações que a gente vai começar, agora de verdade, a analisar esse compilado.
Ele é bem longo, então vamos fazer como antes e dividir ele em partes, mas do nosso próprio jeito, ok? Beleza. Esse é o primeiro vídeo do compilado e se trata de uma demonstração de um DVD não finalizado que deveria ser entregue a funcionários relacionados a Little Red. O DVD contava com uma apresentação explicando com detalhes sobre o acordo de parceria entre a empresa de cruzeiros Comet Cruise Lines com a Illusion Plus Entertainment. Basicamente, esse acordo foi fechado para a criação de uma nova marca chamada de Little Red Marine Mania, que teoricamente faria cruzeiros focados no público infantil, usando os personagens que a gente já conhece do Little Red e dos seus amigos. Essa parte possui muita informação relevante, então vamos com muito cuidado para as coisas não ficarem ainda mais confusas. No texto presente na tela de introdução, é explicado que o arquivo desse DVD era importante por contar com anotações e mensagens feitas entre dois editores chamados de Kara Martinez e Andrew Davison, relacionados ao desaparecimento de Ivan Carpenter. Caso tu não se lembre, o Ivan, ou Ivan, era o técnico de áudio que estava ajudando o responsável pelo documentário a conseguir ter acesso a algumas informações e evidências dentro da empresa responsável pela marca do Little Red, que no caso, agora a gente sabe que é a Illusion Plus. Então, com isso é basicamente confirmado que o querido Ivan do compilado anterior simplesmente sumiu do mapa e que existiam pessoas interessadas no paradeiro dele, que no caso é a própria Kara e o Andrew, que a gente ainda não conhece muito bem. No texto é explicado que os dois usavam frames do vídeo para se comunicar entre si, prática conhecida pelos funcionários como The Back House, ou Salão dos Fundos. Um desses back house podem ser encontrados no final da introdução, onde uma tela azul com algum texto aparece brevemente. Não se preocupa, eu não vou ler o texto inteiro para vocês, até porque não tem nada que seja muito interessante nele. O frame se trata só da primeira interação entre os dois editores. Nele, a Kara descobre que a sua amiga Ivy tinha sido substituída pelo Andrew, que logo se torna o seu colega de fofocas. De resto, é basicamente só aquilo que o texto já falou pra gente. Honestamente, o próprio vídeo da introdução em si é um pouco redundante, mas serve pra gente ter um contexto melhor sobre as histórias da companhia. O narrador diz que a marca da Little Red foi usada pela primeira vez em 1953 em um estabelecimento chamado de Little Red Frozen Custard, local que nem contava com animatronics ainda. De qualquer modo, a popularidade do local foi o ponto de ignição necessário para que a marca se tornasse grande o suficiente para que outros estabelecimentos fossem abertos ao redor dos Estados Unidos, agora focando também em outros alimentos como pizza e hambúrguer. Foi só em 1988 que a Illusion Plus entrou em contato com a Collide, a empresa responsável por produzir o primeiríssimo animatronic do Lobo Azul. E esse ponto da narração é curioso, porque o narrador deixa claro que a Collide produziu apenas a versão inicial do Little Red, deixando de fora os protótipos que, curiosamente, foram só citados agora. Obviamente, a existência desses bonecos de entretenimento chamou muito a atenção do público, o que só fez a marca crescer ainda mais. No entanto, com o passar dos anos, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Repentinamente, o interesse em animatronics começou a diminuir, e a Illusion Plus precisou optar por outros meios para não acabar entrando em falência. Então, basicamente, esse era o motivo da parceria com a Comet Cruise Lines, já que eles iriam começar a apostar nesses cruzeiros malucos. Tudo normal até o momento, né? Bom, o documentário então apresenta para a gente uma gravação encontrada na casa de Tonya Cassidy junto com o seu corpo que estava deitado no chão do quarto. Oh, hi, I didn't see you there. Well, since you're here, do you mind helping me clean up? Great. A pretty girl like me can't go out without a fresh face of makeup, but it seems my mirror is all filthy. Here, I already have my washcloth in hand. Where's yours? Can you find a washcloth? Great. Now, we need to spray the mirror with water. Great. Now slowly drag your washcloth in a circular motion. 1 golden egg, 2 golden eggs, 3 golden eggs. Great. Now let's do it again.
First we spray the mirror, then clean it with our washcloth. 1 golden egg, 2 golden egg. Bom, essa putaria toda é no mínimo estranha, mas caso tu não se lembre, essa é a mesma Tonya citada pelo Ivan lá nas mensagens do primeiro compilado de gravações, que só pode significar que não só a morte da Tonya e o desaparecimento do Ivan estão conectados, mas também, possivelmente, podem indicar que o responsável por isso simplesmente não quer que as informações descobertas pelo grupo de funcionários sejam divulgadas. E isso é algo relativamente citado nas mensagens presentes no vídeo seguinte, que se trata de uma propaganda do cruzeiro do Little Red, onde 2 narradores começam a explicar as atrações e eventos que ocorreriam no dito navio. Em meio a isso, a gente tem mais um dos frames com mensagens onde a Kara e o Andrew conversam um pouco sobre o Ivan. De acordo com o Andrew, o Ivan foi encontrado morto depois de mexer com algumas coisas que não deveria. Ele parece tão confiante de que a morte do Ivan está diretamente relacionada com alguma coisa da empresa que ele mesmo se recusa a aparecer no local. Ao invés disso, ele prefere trabalhar de casa. A Kara fica curiosa, querendo saber mais detalhes sobre o caso, mas o Andrew apenas responde dizendo: até onde eu sei, ele foi cortado em pedacinhos e jogado dentro de um armário. Outros dizem que ele foi queimado até a morte e depois jogado em um armário. E também existem pessoas que pensam que ele foi colocado em um porta-malas, levado até um McDonald's, onde ele morreu por pressão alta por causa do seu medo mortal de palhaços. Sim, curiosamente existiam muitas teorias com relação ao desaparecimento que envolviam um armário, mas isso tem um motivo. De acordo com o Andrew, a única prova concreta sobre o caso era uma gravação onde mostrava o Ivan correndo ao redor do armazém onde ele foi encontrado e depois se escondendo dentro do dito armário que é citado. De acordo com ele, nenhuma explicação foi dada pela polícia e de todo modo era melhor agradecer por aquilo não ter acontecido com eles. Bom, o começo da história foi um pouco confuso, principalmente porque a gente não tinha muito bem o contexto claro das coisas que estavam sendo apresentadas pra gente. Porém, uma coisa era bem óbvia. Aconteceu alguma coisa em uma das filiais da Little Red. Algo bem pesado. Curiosamente, até o momento, o documentário não focou nesse ponto. E na realidade, a nossa história até o momento se focou bastante no período de 2013. Então acho que esse é um ótimo momento pra gente parar um pouco e analisar as informações que a gente tem. Até agora, o foco do documentário tem girado ao redor de um evento novo que até o momento não foi apresentado. Que no caso é a morte e desaparecimento do Ivan e da Tonya, 2 funcionários da Illusion Plus que foram responsáveis pelas informações que a gente teve lá no primeiro compilado. Caso tu não se lembre, esse grupinho era formado pelo dono do canal, que não tem nome até o momento, pelo Ivan, pela Tonya e o JJ. Todos funcionários que começaram a juntar evidências contra a empresa. Caralho, peraí, calma aí. Agora que eu percebi que realmente o JJ foi citado no primeiro compilado. E o JJ é o responsável pelo programa de rádio que apareceu no começo do vídeo, tá ligado? Eu não percebi enquanto eu escrevi o roteiro. Enfim, talvez seja por isso que ele foi apresentado lá, né? Porque ele é um personagem importante. Cara, que burro. Enfim, continue. De todo modo, o caso do Ivan foi o motivo para que a Kara e o Andrew, editores das propagandas da Illusion Plus, se juntaram para fazerem suas próprias investigações. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 2 personagens mortos, a gente tem mais 2 novos personagens para se preocupar. O que, por um lado, faz um paralelo bem interessante, porque da mesma forma que a Little Red não está só envolvida com o incidente de 91, como também é responsável pela morte do Ivan e da Tonya. 2 incidentes pra gente se preocupar. A gravação do DVD então passa a apresentar as regras para que os funcionários tenham uma boa relação enquanto estivessem trabalhando na Marine Mania, ao mesmo tempo que outros comerciais são apresentados para a gente. Junto a isso, a gente tem mais backhouse com interações entre o Andrew e a Kara, demonstrando o interesse borbulhante que eles tinham no caso do Ivan. A Kara então começa a investigar um pouco mais por conta própria e acaba descobrindo sobre a Tonya, assim como o Andrew confirma ter acesso ao armazém que o Ivan usava para trabalhar, convidando sua companheira de investigação a
a visitar o lugar, o que ela obviamente aceita. Infelizmente, as coisas começam a ficar um pouco estranhas entre os dois, à medida que em certo momento eles acabaram se encontrando pessoalmente. Aparentemente eles até se deram bem, mas o Andrew entendeu os sinais errados e acaba meio que confessando seus interesses amorosos pela Kara. E bom, eu digo que as coisas ficaram estranhas porque nesse momento a Kara meio que revela que ela possivelmente tinha uma relação com a Ivy, mas o filho da puta do Andrew, ao invés de aceitar, começa a mandar uns papos dramáticos de me desculpa por não ser perfeito o suficiente pra você. Meu Deus, mano, que cara estranho. De qualquer forma, ainda bem que a amizade deles parece continuar normalmente, e na interação seguinte a gente pode ver que eles compartilham entre si alguns links com coisas que eles tinham encontrado. Sim, os links funcionam, mas não, a gente ainda não vai dar uma olhada neles porque eu pretendo fazer um vídeo separado só analisando esses links externos e os vídeos secretos, porque por sinal tem muitos, então só fico esperando. Bom, agora a gente pode focar um pouco nas gravações em si. Afinal, por algum motivo, a segunda metade desse compilado inteira fica bem mais pesada do que eu podia prever. Como eu disse antes, essa parte começa a apresentar algumas normas para os funcionários e até mesmo as suas cabines. Porém, isso tudo é interrompido e é exatamente aqui que a gente finalmente pode compreender o que foi o incidente de 91. Red's Mega Mall had gone under a strict investigation after the shooting that occurred behind its doors. Hayden Kuhn's birthday party soon veered into chaos once the three suspects stepped through the doors of the party room wearing latex pig masks, leaving a total of 11 severely injured and 14 dead. Rumors begin to circulate amongst the staff on who this group could be, since it's believed that the doors were locked, and an inside source was the only access to the building that would be Simples assim, em um trecho com menos de 30 segundos, simplesmente um dos maiores mistérios da série foi revelado, e da forma mais fria e cruel possível. Eu realmente tinha medo de que esse incidente pudesse ser algo muito absurdo e pessoal, como um dono de franquia infantil matando crianças para tentar reviver os filhos. Mas o fato desse incidente ter sido algo fruto de uma violência tão aleatória quanto um tiroteio é no mínimo cruel. Um grupo de indivíduos entra numa festa de aniversário repleta de pessoas felizes e crianças brincando e simplesmente puxam o gatilho indiscriminadamente. Honestamente, os motivos desse grupo não importam nem um pouco. O simples fato de algo assim ser tão trágico e até real de certa forma é o suficiente para me deixar um pouquinho desconfortável. Mas é claro que isso não é o suficiente. Novamente a gente passa a se focar em outros cômodos e salas do navio, só que mais uma vez isso é interrompido por mais uma gravação encontrada no armazém que é apresentada um pouco repentinamente. Families who recorded the final birthday song. We got all the angles. Still no understanding how it happened though. The eyes I saw underneath the mask, it wasn't those of a man. I can't even begin to tell you the fear that I felt once the first bullet hit the ground. Why didn't they just leave? He hasn't responded to any of my emails, my calls, text messages. Hell, I even sent voice memos. It's like everyone disappeared. No Ivan, no JJ, not even you, Tonya. Look, I just need to know that everyone's okay. I need to know if you're okay. I'm so tired of this life. You have reached. Please leave a message. Novamente, todo o caso do massacre é realmente bem delicado por todos os motivos possíveis, mas a gravação apresentada logo depois, que pode ter sido feita pelo próprio JJ ou pelo criador do compilado, me fez perceber uma coisa muito mais bizarra, para dizer o mínimo.
Os detalhes do incidente de 91 nunca foram especificados no documentário, mas sim pequenas pistas que às vezes precisam de muita interpretação, considerando que os únicos que sabem o que realmente aconteceu são os chefes da Little Red e os membros do grupo do Ivan, que por sinal estão sendo mortos aos poucos. E dessa forma é possível ter total certeza de que esse incidente possui sim um contexto muito mais sinistro que está sendo escondido pela Illusion Plus. O que exatamente podia ser isso? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, ou reais. Ou foda-se. A última gravação se apresenta como sendo pequenos arquivos de vídeo de um homem correndo pelo que foi descoberto ser uma das atrações do Little Red Marine Mania, que mais especificamente é a academia do Lox. A gravação em questão foi encontrada na câmera do Ivan, enquanto a última cena mostra exatamente a cena que foi citada nos rumores ouvidos pelo Andrew, onde o Ivan corre e se esconde em um armário. A gravação completa foi entregue à família do Ivan, mas curiosamente aquele arquivo estava guardado em um depósito da Illusion Plus. Some things should be kept within secrecy. Like all things in this world, you need to lay this mystery to rest. What is your fascination with such a cold case, Ivan? What are you hoping to find here? I'm not doing anything but attempting to stop you from damaging this company's reputation with your outlandish conspiracies. I do nothing but push you all. I push you all to be better, and this is my thank you. Seriously? Uma das últimas backhauls apresentadas no vídeo não envolve o Andrew ou a Kara, mas sim a Ivy. Ela tenta entrar em contato com alguém perguntando se todos haviam ido para casa, o que podia indicar que essa mensagem foi escrita em 1 hora extra ou algo parecido. De qualquer forma, tá vendo essas formas bizarras no fundo da tela azul? Então, se tu olhar com cuidado, se tratam de códigos binários que podem ser traduzidos da seguinte forma. Bom, finalmente a história tá indo pra algum lugar e eu fico até contente com isso. Infelizmente eu vou me poupar de dar muitos avisos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo que deveria, e quem tá editando esse vídeo aqui sou eu, então como eu não quero me dar muito trabalho, eu vou tentar me poupar de dar minhas opiniões gerais sobre o tema, pra fazer isso no próximo vídeo, que em vez de ser sobre o próximo volume, vai ser sobre os vídeos extras e a parada envolvendo o ARG todo em si mesmo, já que agora os vídeos em si meio que vão dar uma aliviada. Bora passar logo começando para os nossos agradecimentos especiais, principalmente aos nossos queridos Pombo Giga. Muito obrigado, Dynamos. Muito obrigado, Smile Demon. E muito obrigado, Marília Rezende. Muito obrigado por vocês por estarem apoiando a gente, né? No rank máximo, vocês não precisavam e mesmo assim estão apoiando a gente, muito obrigado mesmo. E é claro que com isso eu também estou incluindo todos os membros do canal, muito obrigado a todos vocês mesmo, obrigado pela paciência, desculpa por ter deixado vocês sem vídeo, né, nas últimas semanas, mas a gente vai voltar com as coisinhas, né, de acordo com o cronograma de novo.
Basicamente é isso. Eu ia agradecer o Sourá, mas como foi eu que editei, eu vou agradecer a mim mesmo. E desejem tudo de bom pro Sourá, porque o maluco tá cheio de problema. O maluco tá sem internet, tá sem energia, tá sem computador, tá sem tudo. Então desejem, né, mandem energias positivas pra ele, porque coitado, o maluco precisa. Muito obrigado, Roboto, por ser o artista do canal. E muito obrigado a você por me ouvir falar aqui sem parar por vários minutos. Sério mesmo. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.